Olá, queridos, mais uma vez aqui, mais um vídeo. Quero agradecer a você que tem assistido os meus vídeos, tem deixado o seu like, tem compartilhado esses vídeos para que Deus possa abençoar mais vidas e mais pessoas em nome de Jesus. Eu quero nesse momento repartir com você uma palavra que está lá no livro de 2 de Timóteo, no capítulo 1 de 2 de Timóteo, versículo de 3 a 5, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, na mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Paulo estava falando da fé, Paulo estava escrevendo para o seu filho Timóteo, né? Então eu quero falar sobre duas coisas aqui. Primeiro é que Paulo procurava agradar a Deus. Mesmo que se os homens não gostassem da sua ministração, mesmo que os caras não concordassem com o que ele estava falando, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em agradar a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Ele estava preocupado em que Deus, o que o comissionou, que o chamou, que trouxe sobre os seus ombros o encargo da ministração da palavra de Deus. Essa era a preocupação de Paulo. A segunda coisa é que ele diz que sem cessar eu faço menção de você nas minhas orações de dia e de noite, noite e dia. Ou seja, uma vida intensa de oração, a vida de Paulo. Que tremendo isso, que maravilhas. Que maravilha, né? Essas duas coisas. Primeiro, lá no versículo 3, quando ele diz: dou graças a Deus a quem sirvo desde meus antepassados com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo tinha uma vida na presença de Deus, e foi o último vídeo que eu gravei, né, sobre os deveres dos servos de Deus, que é estar na presença de Deus, servir a Deus com orações, com intercessões. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele procurava agradar a Deus. E a segunda coisa, sem cessar, faço menção de você nas minhas orações. Que tremendo esse, né? Ele diz no versículo 4, eu desejo muito ver-te. Paulo estava preso e era sua última carta. Ele queria muito ver Timóteo. Ele não estava com medo de morte disso. Ele queria ver o seu filho Timóteo, um cara que ele treinou no ministério, que ele adestrou para a palavra. Essa é a função do líder, né? Adestrar pessoas, porque o líder, o grande líder, ele é o cara que te ajuda a encontrar o teu lugar em Deus. O líder, o bom líder, não é aquele cara que sabe te mandar fazer as coisas. Não. O líder é aquele que te ajuda a encontrar o teu lugar em Deus. Aquele que te auxilia, que te impulsiona, que serve de catapulta para que você possa chegar aonde Deus te comissionou, para onde Deus te chamou. E ele diz isso, né? Ele estava preso e estava com muito desejo de ver Timóteo, de vê-lo, de dar as últimas instruções, de falar com ele, de falar, olha, não esquece disso. E sabe uma coisa? Lá em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 23, ele diz: notifico-vos que Timóteo saiu da prisão. Ou seja, o cara estava andando nos passos do apóstolo. Ele foi treinado para suportar a prisão, foi treinado para suportar indiferenças, problemas, dificuldades, lutas. Foi treinado pelo apóstolo Paulo. Hoje, parece que o adestramento é o inverso disso. As pregações são sobre vida boa, sobre apóstolos que têm tudo e que quer tudo e que
precisa ser servido de tudo. Paulo, a exemplo de Jesus, ele estava sempre dizendo, prepara-te para o pior. Jesus estava sempre dizendo isso, prepara-te para o pior. No mundo vocês vão ter aflições, vão mentir contra vocês, vocês terão tribulações, mas fiquem animados, esse é o reino de Deus. Muitas aflições tem o servo de Deus. Nós estamos aqui no mundo do inimigo, porque esse sistema não é nosso. A própria palavra de Deus diz que esse mundo, ele está mergulhado no maligno. Nós estamos no sistema do maligno, tentando implantar o reino de Deus dentro do território do maligno. Imagina isso, que problema nós vamos ter, né? Então, Paulo estava falando para Timóteo isso. Desejo muito ver-te. Quero falar contigo, quero orar contigo, quero te abraçar, quero dizer o quanto que você é importante para o reino, que você não pare, que você continue, que você seja persistente e insistente, que pregue a tempo, fora de tempo, que você seja esperto, que você seja sábio, que você não procure as coisas do mundo, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Paulo estava desejoso de ver seu filho Timóteo. E ele diz, lembrando-me das tuas lágrimas. Provavelmente Timóteo estivesse presente na hora em que Paulo foi preso e levado para Roma. E mesmo nas orações, com lágrimas, chorando, buscando de Deus, Deus salva esse mundo, Deus venha com teu poder. E hoje nós vemos seguidores de Jesus em adoração, não são todos, eu estou dizendo alguns, em adoração, não desce uma lágrima, né? Ele intercede e não busca Deus e não acontece nada, né? Ele é seco, árido, não tem fogo, não tem um espírito quebrantado, derramado na presença de Deus. E ele diz, lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo se derramava diante de Deus. Timóteo quebrantava o seu coração diante de Deus, e Paulo estava falando sobre isso com ele. Ele diz, para que eu transborde de alegria, de gozo, né? Paulo tinha pouco tempo de vida, ele estava escrevendo a última carta, tanto é que lá no versículo 4, no capítulo 4 dessa mesma carta, ele diz, combati o bom combate, versículo 7, completei a carreira, guardei a fé, aleluia! Ele diz, já agora a coroa da vida, versículo 8, me está aguardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam e espero a sua vida. A sua vinda. Você está esperando a vinda do Senhor? Você está esperando o Senhor? Você ama o retorno do Senhor? Ou você está sendo treinado para viver eternamente aqui na terra? Como a teologia da prosperidade treina pessoas, né? E a impressão que dá, que eles passam, é que essas pessoas estão sendo treinadas para viver eternamente aqui na terra, apegado a coisas, a matéria, a bens, quando a nossa pátria está no céu, diz a palavra do Senhor. Aleluia! No versículo 5, ele diz, pela recordação que guardo da tua fé não fingida. Meu Deus! Ele estava lembrando quando viu Timóteo pela primeira vez, porque provavelmente Timóteo tenha convertido na primeira viagem missionária, ele, a mãe dele, né? E Paulo está passando lá de novo, e ele está provavelmente recordando aqui Atos capítulo 16, versículo de 1 a 3, quando ele lembra de Timóteo, né? Lembrando de ti, da tua fé não fingida. Que isso, irmãos? É uma fé que busca as coisas de Deus. Fé é a convicção, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Então, a fé não é você acreditar que Deus vai fazer uma coisa que Ele não quer fazer. Não é você acreditar que Deus vai dar uma coisa para você que Ele não quer dar. Não é isso. Fé é a certeza de que Deus vai dar o que prometeu para você. Por quê? Porque a fé é gerada pela palavra. Lembra de Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é ouvir só com o ouvido, ouvir
acatar com o coração. E na revista atualizada ele diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Senhor. E Paulo está falando aqui sobre isso. Tua fé não fingida, né? Convicção daquilo que pede, buscando inteiramente o desejo, as coisas do Senhor, não buscando para si, não querendo coisas para ele mesmo. Aquilo que o Tiago fala, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, pediu para esbanjar no teu próprio deleite, você está pedindo bens materiais, você está pedindo coisas para gastar com teus próprios prazeres. Peça para o reino, peça para Deus trazer vida, peça para Deus salvar, peça para Deus curar, peça para Deus libertar. O reino de Deus é feito de homens e mulheres de oração, de busca, de clamor, de súplica, de lágrima, de fé não fingida, de pessoas que entendem o projeto de Deus, pessoas que não estão voltados com os olhos para si, mas voltados para Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? E começa a buscar em Deus. E ele diz, a fé que habitou primeiro na tua avó, Lloyd. Isso parece uma fé hereditária, né? E isso aqui é bacana, porque a avó marcou a mãe marcou o filho. Pela vida que tinha diante de Deus, o pai era incrédulo. E às vezes nós ouvimos as pessoas falando assim, porque o pai não é crente, isso é como é muita influência. Meu irmão, nós estamos falando aqui de uma mulher de oração, de uma avó de oração, de clamor, de joelho no chão, uma mulher que buscava Deus, que clamava cotidianamente, ininterruptamente, perenemente, que estava lá buscando, querendo muito, desejando e orando. Isso marcou a vida de Timóteo. Isso abriu fendas no seu coração de graça, da palavra de Deus, da unção. E a mãe dele, a Eunice, treinava Timóteo no Velho Testamento, com a palavra de Deus, que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E Paulo está dizendo isso, houve um reconhecimento do apóstolo, que essa fé era uma fé que ultrapassava gerações, que vinha como onda para cima da mãe, dos filhos e assim sucessivamente. Hoje nós não vemos tanto isso, nós vemos muito mais pais e filhos tão ocupados e mães e vós tão ocupadas que não há uma transferência de vida, que não há um derramar do coração, do poder de Deus, da oração. Não há mais tempo para isso, para viver uma vida que marque os filhos, que quando saímos dessa vida e vamos para a eternidade, os filhos fiquem e falam, fui marcado pela vida do meu pai, fui marcado pela minha avó, fui marcado pela minha mãe, eu não consigo viver sem Jesus, porque assim era a vida deles, eles viviam tão intensamente em Deus, que eu não consigo me desvencilhar disso. Porque o Senhor está impregnado em mim. Que tremendo isso! Que poder, que graça, que bondade de Deus na vida dessa família. Na avó, na mãe e em Timóteo. Herança extraordinária. Isso que foi uma herança deixada de mãe para filha, de filha para neto. E foi deixado isso, marcado no coração. Que tremendo, que bênção. Glórias a Jesus, glórias ao Pai, que tivemos pessoas assim, que temos pessoas assim, eu acredito, porque Deus não é idiota, Deus não é bobo, que fica sem igreja, sem homens e mulheres de oração, de busca, de intercessão. Em nome de Jesus, minha oração é que Deus incomode seu coração até que você ore, até que você marque gerações, que você tenha um propósito. Eu vou sair dessa vida um dia, mas eu vou deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, de que eu servi a um Deus que teve impacto em mim, em todas as gerações que quem foi meu contemporâneo pode entender isso. Que Deus possa mudar o curso da tua vida, que Deus mude a tua história, em nome de Jesus, para a glória dele. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você com essa palavra
Amém e amém, queridos.